Bom dia para você que continua firme no estudo da palavra. Olha que bênção, nós alcançamos uma semana, se passou uma semana, hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. Estudamos uma lição maravilhosa, baseada em 2 Pedro 1,10, que diz: procura fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição em Cristo Jesus. Por quê? Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Estudamos coisas maravilhosas nessa semana, aprendemos muito do Senhor, da sua palavra. E temos aqui algumas perguntas para você refletir. A primeira pergunta: o que a cruz tem a ver com a minha vida? O que a cruz tem a ver com a sua vida? Jesus disse que quem quiser seguir a Ele, aquele que quer tomar a sua cruz, que quer ir após Ele, precisa renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E nós aprendemos que nós somos eleitos para carregar a cruz, caso queiramos receber a coroa. E aquele que evita a cruz está evitando a recompensa prometida aos fiéis. Então precisamos realmente renunciar a nós mesmos e levar a nossa cruz. Às vezes pensamos que a nossa cruz é uma pessoa que nos cria muito problema, uma situação difícil, uma enfermidade, mas a cruz é o nosso próprio eu. Ele é a coisa mais pesada que nós temos que carregar. E precisamos todos os dias renunciar a ele, para que Jesus habite em nós. A segunda pergunta: por que a intensidade da minha vida de oração é decisiva para eu ser salvo? Por quê? Porque a oração é a respiração da alma. Ninguém vive sem respirar. Ninguém vive espiritualmente sem orar. A oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Ela é a chave que abre os celeiros do céu, onde se acham armazenados os recursos, os ilimitados recursos da onipotência. Jesus, o Filho de Deus, ele orava noites inteiras. Ele aproveitava toda a oportunidade para estar em comunhão com Deus. Ele suplicava com forte clamor e lágrimas pelos discípulos, por nós, por mim, por você e por ele, para que ele pudesse ter poder, o poder permanecesse na sua vida, para que ele transmitisse, para que ele como homem suportasse as provas. Ele venceu, ele é nosso exemplo e nós precisamos seguir esse exemplo de oração se nós quisermos alcançar a salvação e vivermos com ele eternamente. A terceira pergunta: o que faz que uma pessoa sucumba diante da tentação? O justo recebeu a palavra, se deu como justo. Jesus abençoou a vida dele, ele conhece a verdade, mas de repente ele retrocede. Ele deixa de vigiar. E aí ele é considerado ímpio, considerado injusto. Aqueles que uma vez conheceram o caminho da vida e se regozijaram na verdade, correm o risco de apostatarem e se perderem. Portanto, a necessidade de uma conversão decidida e diária a Deus. Uma conversão decidida e diária a Deus. Todos precisamos. Do contrário, podemos apostatar e perecer. Agora a quarta pergunta que precisamos refletir: por que Deus aceitou o errante Jacó e por outro lado rejeitou Esaú? Deus é justo, nós sabemos. Ele jamais faria isso por uma preferência arbitrária. Mas por que ele aceitou o errante Jacó? Assim como ele aceita a mim e a você. Não existe homem perfeito. Ele tem que aceitar o homem errante e transformar em homem fiel e obediente. Jacó era errante, mas ele escolheu servir ao Senhor. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele voltou-se dos seus maus caminhos para o Senhor. E o Senhor mudou a sua vida, a sua sorte e o seu nome. Esaú teria tido a mesma oportunidade, o mesmo privilégio, se ele tivesse seguido o exemplo de Jacó. Mas ele seguiu um caminho diferente, que o afastou cada vez mais de Deus. Agora, cite algumas promessas que devemos ter em mente em nosso esforço para vencer. São os últimos versos da palavra de Deus que estudamos na lição de quinta-feira. Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Judas 1,24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar
e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a glória de Deus. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Fiel é aquele que prometeu, que aperfeiçoará em nós aquela obra que ele começou e que ele nos guarda de tropeçar. Nós vimos que não é uma questão fácil, mas é uma decisão minha, uma decisão sua. Agarrando-se àquele que é vitorioso. É a única forma de vencermos. Precisamos vencer. Podemos vencer pela graça de Deus. Satanás está jogando o campeonato da vida da sua alma. Não entre para o seu terreno nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Vigie e ore. Se agarre ao vitorioso. Ore como ele orava. Busque a ele todos os dias. Nunca se esqueça. Faça cada vez mais firme a vossa vocação e eleição em Cristo Jesus. Porque fazendo assim, se você fizer assim, se eu fizer assim, nunca jamais tropeçaremos. Que o Senhor nos abençoe. Que a sua graça seja estendida a nós a cada manhã. Que possamos nos converter todos os dias, sabendo que Jesus foi feito por nós sabedoria, justiça e santificação e redenção. Que essa seja a nossa busca, o nosso foco diário e possamos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o Senhor nos abençoe e possamos permanecer firmes estudando a lição da Escola Sabatina, que é alimento para nossas almas. Amém. Foi um prazer passar essa semana estudando com vocês. E oremos uns pelos outros, para que sejamos vencedores em Cristo Jesus a cada dia. Amém.